Olá a todos, estamos iniciando o nosso programa 60 Minutos com Deus. Hoje você acredite mesmo que Deus vai transformar a sua vida através da palavra de Deus. Vai ser um momento aqui onde você vai aprender um pouco mais sobre o que Deus tem para sua vida, sobre realmente saber reconhecer quando Deus aparece. Hoje no nosso programa nós vamos receber o pastor Emanuel, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, a importância de nós termos Deus em primeiro lugar na nossa família, porque sim, a família é um projeto de Deus. E todos nós temos uma família. E a vontade de Deus é que você seja feliz na sua casa, na sua família. E que cada dia mais você e a sua casa sirva a Deus, que você habite no esconderijo do Altíssimo. Olha só, Deus tem grandes promessas para a nossa vida. Agora nós temos que colocar em prática. Nós temos que usufruir de todas essas promessas. E é isso que nós vamos ficar sabendo no programa de hoje, sobre qual é a vontade de Deus para a nossa família. Exorto você a enviar o seu pedido de oração. A oração é uma ferramenta que Deus ele nos deu para que nós pudéssemos receber tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração. E assim será. E no final do nosso programa, o pastor Emanuel vai orar por você. Então, eu exorto você a entrar em contato com o WhatsApp que passa em rodapé. Envia-nos o seu pedido de oração e certamente Deus ele vai operar na sua vida. Não vai ser mais uma oração, não vai ser mais um programa, não vai ser mais uma vez que você vai ouvir falar de Jesus, de Deus. Mas saiba que vai ser a vez que Deus vai conseguir transformar todos os problemas em vitória. Também exorto você a entrar no nosso site igrejamaná.com.br, procurar a Igreja Maná mais perto de você e faça-nos uma visita. Você vai ser muito bem recebido e acredite que principalmente Deus vai fazer festa lá no céu porque você é de muito valor para Deus. E certamente Deus ele tem grandes coisas reservado à sua vida. Nós também temos no nosso ministério muitas ferramentas que nós chamamos de evangelização. As ferramentas que nós temos disponível para que você possa levar Jesus aos seus amigos, conhecidos, aos seus familiares. Afinal, é um mandamento de Deus. Por isso, vamos ficar agora por dentro de algumas ferramentas de evangelização. Então, fique agora com esse momento. Nós temos disponível muitas ferramentas para você usufruir, para você poder evangelizar, que tem como principal objetivo todas essas ferramentas, até mesmo agora no separador você viu alguns ícones, né, com o nome de algumas ferramentas, para nós realmente experimentarmos a vontade de Deus. Quando nós vamos evangelizar e usamos esse termo evangelização, é nós levarmos as boas novas. As boas novas é o quê? É tudo de bom que Deus tem para a nossa vida. E muitas pessoas carecem dessa informação, carecem desse amor, carecem desse realmente valor que Deus tem para conosco. E é importante nós entendermos quem é que nós somos em Cristo, qual é o poder que nós temos dentro de nós. E para isso, no nosso ministério, nós temos a nossa visão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E para isso tem todas as ferramentas que nós temos disponível. Hoje nós vamos ver uma ferramenta que é a Curiacos Kids, voltado mais para as crianças. Afinal, a Bíblia diz para nós ensinarmos o pequenino, né, a criança, no caminho que se deve andar, e ele nunca vai desviar, porque são princípios que quando a criança aprende desde o começo, isso vai ficar certo, marcado na sua vida para sempre. E é o seu papel evangelizar. Leve Jesus às pessoas. Esse canal Curiacos Kids funciona 24 horas, onde tem músicas para crianças, ensinamentos bíblicos de realmente crianças para criança, o que também é muito importante, porque para cada tipo de pessoa é uma forma de falar, e com as crianças não são diferentes. Mas não é porque é uma criança que eu não vou falar de Deus, afinal, é uma criança, não vai entender? Não, nós vamos falar a maneira dela. E para isso nós temos vários personagens, várias histórias de fé de uma forma mais ilustrativa para mostrar para a criança os valores de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Deus ele precisa de nós para que nós possamos ser um canal. E esse canal precisa levar Jesus, precisa levar o poder de Deus. Deus ele conta com você. Deus ele precisa de você para fazer a obra de Deus. Então decida no seu coração, não, eu vou evangelizar, eu vou levar Jesus, eu vou usar essas ferramentas para levar Jesus cada vez mais longe. Olha, ninguém segura o Brasil, porque cada vez mais nós vamos vencer, porque Cristo vai ser o cabeça quando nós assim
buscarmos a Ele em primeiro lugar. Então, desejo no seu coração. Exorto você, entre no site curiacoskids.com e lá você vai ver as muitas filmes, muitos desenhos, músicas para todas as crianças, onde realmente há o poder e a unção de Deus. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e eu exorto você a nos enviar o seu pedido de oração. Acredite mesmo que nada é impossível para Deus. Nunca é tarde para nós realmente nos achegarmos a Deus. E Deus está à sua espera. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Te agradeço, Senhor, de todo o coração, por ter me resgatado da escuridão. As algemas do mundo já não me pertencem, sou abençoado, as bênçãos me perseguem. Aonde eu colocar as minhas mãos prosperará, nenhuma adversidade pode me parar. Eu sei quem eu sou, aonde vou chegar, o reino de Deus é o meu lugar. Sou grato, sou grato, sou grato por ter me libertado. 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 Digno de honra, glória e louvor, exaltarei seu nome por onde for. Morreu por mim e me amou primeiro. Sou justificado, sou filho herdeiro. Os seus anjos me acompanham e pela fé posso remover montanhas. Está acima de principado e potestade, te adoro em espírito e em verdade. Sou grato por ter me libertado. 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 Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, viver ao teu favor é o que mais quero, o louvor. Me eleva ao teu trono, refrigera minha alma, seca todo pranto, toda a terra está cheia da sua glória. Seu nome é sinônimo de vitória, capaz de dividir e mudar toda história. ACDC, Senhor, está gravado na memória, no coração, em toda a boca que confessa o seu nome, em todo joelho que se dobra nesse instante. Sonda-me o coração e os pensamentos, para que eu permaneça em ti, rumo ao firmamento. Senhor, busco sempre tua face, lapidou o meu ser e o mesmo arrebataste. O elo que me unia ao mundão se quebrou, grato sou, Jesus me libertou. Sou grato por ter me libertado. 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 No programa de hoje, nós vamos receber um convidado muito especial, que já tem aí voto especial, né, pastor Emanuel? Já está aqui conosco, muito bem recebido, o pessoal gosta da presença do pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria estarmos aqui, não é? E como sempre, 60 minutos na presença de Deus, com muita alegria
e aprendo mais da palavra de Deus, e é isso que nós precisamos para vencer. Exato. E como principal objetivo de todo o pessoal que está lá em casa é conseguir vencer cada vez mais, porque esse é o maior objetivo de nós andarmos com Deus, né? Afinal, Exatamente. o que Deus tem para a nossa vida é sempre vitórias. O pastor já está preparadíssimo com o material que ele trouxe hoje para você, super empolgado para realmente falar para você a vontade de Deus para a família. Nós temos esse material, né, disponível nas nossas igrejas, um material que tem como título Família Debaixo de Fogo. Todos nós, querendo ou não, fazemos parte de uma família. E é importante nós entendermos qual é o objetivo da família, quais são aí os obstáculos que nós vamos passar, a maneira que nós vamos vencer, os métodos que Deus ele nos deixou para que nós pudéssemos realmente tirar a família do fogo. E possamos aí cada vez mais viver esse grande projeto, viver a vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem interesse de saber um pouco mais desse material, você pode procurar nas nossas igrejas o material no formato físico. Entre no site igrejamana.com.br. Lá nós temos os endereços das nossas igrejas, onde você pode saber mais desse material. Ou também você pode entrar no site editora-curiacos.com. E lá nós temos esse material no formato digital, onde da mesma forma a palavra de Deus vai entrar no seu coração. Porque a palavra de Deus é vida e ela vai trazer vida para aqueles que a buscam. É luz, não é? Exatamente. É lâmpada para realmente transformar. E no programa de hoje nós vamos aprender, né, pastor, a importância de nós colocarmos Deus como o principal, em primeiro lugar, na nossa família. E nós usamos até o termo, né, colocar Deus como cabeça da nossa família. Qual é a importância de nós descobrirmos esse segredo, né? Antes de nós entrarmos nesse assunto da família em si, eu queria até falar que esse programa é muito interessante porque por vezes que a gente está lá em casa fica a pensar, o que é que vamos falar hoje nos 60 minutos, né? E cada dia nós temos um tema e, consequentemente, também aprendemos mais, não é? E conforme nós vamos aprendendo, vencemos ainda mais usando as leis de Deus. Hoje é sobre a família, não é? Sim. E, acima de tudo, por Deus em primeiro lugar. Não só na família, mas em todas a nossa vida como um todo, né? Tem que ter sempre Deus no trono da nossa vida. E hoje vamos falar sobre família, não é? Vamos dar mais foco a este tema de Deus estar mesmo sentado ali no trono da família, não é? Até porque nós não podemos esquecer que foi Deus que criou a família, né? Deus criou a instituição família, muito antes da igreja, muito antes de qualquer coisa, Deus criou a família. E hoje vamos aprender como nós podemos colocar em prática, não é? A receita de Deus para dar certo sempre e não houver, não é, ali não ter problemas na família. O que é um assunto muito presente na vida de todos, né? E com o passar do tempo, algo que as pessoas já não têm desejo é de construir uma família. Pelas imagens erradas, pelas circunstâncias da vida e aquilo que aconteceu também no passado. E algo muito delicado e que as pessoas, por vezes, têm um certo receio de falar é justamente a hierarquia de uma família. Quando nós falamos que Deus está em primeiro lugar, nós entendemos. Para Ele estar em primeiro lugar, precisa outras coisas estar por debaixo. E certos rótulos, certos pensamentos errados acabam pelas pessoas pensarem, mas por que a mulher tem que submeter ao marido? Por que eu tenho que estar em primeiro lugar? Por que não o meu marido tem que estar em primeiro lugar? E acaba pelas pessoas não conseguirem ver Deus agindo na vida justamente por causa desses pensamentos errados. Não é isso que acontece? Sim, Deus escolheu o homem simplesmente porque Deus escolheu. Poderia escolher também a mulher. Não tem a questão do homem ser melhor, não. Exato. Não é aqui um pensamento, ou também uma ideia machista, ou também uma ideia feminista. Não, é só questão que Deus quis assim, né? Exato. Então, é algo que Deus decidiu e pronto, é ponto final, né? Só que, conforme nós colocamos em prática, Deus aparece, né? E hoje nós vemos isto, né? Só que, quando Deus fala que a mulher tem que se submeter ao homem, vamos falar mais sobre isso, não é que o homem vai fazer mal à mulher, não é que o homem vai pisar na mulher, literalmente, mas também com palavras, ofensas, não é? Agressão não só física, mas também verbal. Mas realmente é a mulher ter na sua mente, na sua cabeça que se o homem diz, olha, vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Vamos para a direita, vamos, pronto. Pode ser que a mulher tenha uma opinião melhor, mas se ela decidir concordar com a opinião do seu marido, pelo fato dela estar em obediência, Deus abençoa. Vemos muitas das vezes que a mulher fala assim, eu tenho uma ideia melhor, mas eu vou pegar na ideia do meu marido, vou concordar com ele, mesmo que ele não tenha tido uma ideia melhor, Deus abençoa porque houve ali, não é, uma união, houve ali uma concordância e dá certo.
E não é só abençoado a mulher ou o marido, mas é a família, Família como toda, a né? casa, Exatamente, os filhos. exatamente. Eu conheço uma senhora que ela casada, claro, e o marido queria vender a casa. E ela falou que dentro dela tinha o desejo de não vender, só que ela falou para ele que pronto, poderia ser. Uhum. E a casa nunca era vendida. Ela falava de boca, né? Olha, tá bem, tudo bem, vamos vender, mas dentro dela ela não concordava com aquilo, porque Sim. achava uma má ideia. O que é certo que depois que ela decidiu realmente concordar de coração, Deus apareceu e conseguiram vender a casa. Para dizer o quê? Existe mesmo um poder na concordância de quando a família está junta, né? Deus derrama da sua unção e da sua bênção. Até a Bíblia nos mostra o lado positivo da força da concordância, tanto funciona como para o bem como para o Sim, mal, né? E exatamente. se na família a pessoa, o marido tanto com a mulher, não souber usar isso, acaba por quê? Ter a maldição. E é aquilo da pessoa preferir estar mais fora dentro de casa, Sim. prefere estar fora de casa do que dentro, porque já não tem paz, já não tem amor. Aquilo que estava no namoro, aquilo que estava, aquela paixão, aquele fogo que estava no começo, com o tempo aquele amor foi se esfriando e não é da vontade de Deus. E quando nós falamos da hierarquia, né, as pessoas às vezes nem entendem essa palavra. Que palavra tão difícil, uma palavra pastor. cara, né? Nós temos que entender que Deus, ele trabalha dessa forma, né? Jesus disse que um homem que foi até ele falou a Jesus, olha, eu tenho meu servo em casa, o meu criado está em casa doente, né? Acamado. E Jesus disse, eu vou na sua casa, porque Jesus costumava fazer isso, né? Ir à casa das pessoas, curar as pessoas. E aquela pessoa falou assim, era um centurião, falou, Jesus não precisa ir na minha casa, eu tenho pessoas abaixo de mim, e quando eu mando a esse, vai, ele vai, vem, ele vem. E também eu tenho pessoas que mandam em mim, eu estou também debaixo de autoridade. Então, ou seja, nós vemos que aquela pessoa tinha um nível de fé grande, né, de maneira tal que agradou a Jesus, porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. Então, nós temos que seguir neste rio de autoridade, até porque não chove de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Então, Deus vai dar instruções ao marido, que por sua vez dá a sua casa, a sua esposa, que muitas pessoas confundem, né? Falam assim, mas a mulher tem que estar submissa ao homem. Claro, mas isso não quer dizer que ela não seja importante. Até porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se ela tiver sabedoria, ela vai conseguir ajudar o seu marido a ter uma casa sólida. Então, nós vemos também a importância da mulher na família para ajudar o seu marido, como também a sua adjuntora nesse caso. É que nem como qualquer coisa na nossa vida, como um carro, como o nosso corpo. Todas as partes do nosso corpo têm uma função específica, né? O olho não vai fazer o papel do ouvido, né? Seria um pouco engraçado, né? Mas é para nós entendermos realmente no nosso coração que tudo tem uma função, tudo tem um objetivo. E na família não é diferente. Quando nós falamos que Deus tem que estar em primeiro lugar, depois vem o marido, né? A importância do marido entender isso, depois vem a esposa, logo vem os filhos. E aí sim, lá embaixo vem os parentes, as pessoas agregadas, né? Os amigos, colegas, trabalho, etc. O que acontece muitas das vezes é a troca, né? Hoje em dia... A inversão. Exatamente, a inversão. Hoje em dia o que acontece é, ou a sogra está lá, é a sogra que dá as direções, as diretrizes, ou é o filho que manda em casa, ou é amigos, muitas das vezes também é a mulher que dá ouvidos às amigas, isso nós chamamos de amizade doentia, né? E acima de tudo um roubo de autoridade, e coloca todas essas vontades que para já não é de Deus, né? Porque Deus diz que realmente tem que seguir a hierarquia. Sim. E, consequentemente, ao invés da família vencer, perde. Há doenças, há prejuízos, não há dinheiro e, acima de tudo, não há Deus. O mais importante que é Deus não está lá. E se Deus não está, existe aí um grande problema. E isso é a realidade mais pura daquilo que nós possamos pensar. Isso faz-se tão presente na vida das pessoas que as pessoas não fazem ideia. Mas a sogra não manda, a mãe não manda, o filho manda em mim, o filho não manda, pastor. Quando ele faz birra, eu logo brigo. Só que é de uma forma tão sutil que as coisas mudam, a chave troca dentro de uma família, que às vezes as pessoas nem se apercebem. E a pessoa está tão cansada de lutar pela família que depois já larga a mão. Vai empurrando com a barriga. Desiste, né? Ou seja, e consequentemente isso é o quê? São portas que são abertas, né? A gente sabe que quando essa hierarquia ou até mesmo
essa estrutura que Deus criou, ela deixa de existir, Deus deixa de existir naquela casa. E se Deus deixar de existir, sabemos que forças, não é, que não são de Deus, vai atuar naquela família. Então, muitas das vezes também é o que acontece, é a sogra, é o filho e outros fatores. O cachorro, o papagaio, o gato, o periquito, o trabalho, né? A pessoa não consegue desconectar, não tem o botão do off, né? Chega do trabalho, ao invés de estar com a família, né? Usa o tempo da família, ou seja, acontece muitas das vezes o seguinte, a mulher, vou dar um exemplo para quem está em casa também aprender isso. Sim. A mulher, na empresa, ela manda no homem, é a chefe do homem, né? Ou seja, imagina que a mulher é a gerente e o homem é o supervisor. Então lá ela é chefe dele, mas em casa já inverteu. Em casa ele é o marido, então consequentemente ela está debaixo. E as pessoas confundem, não, já que eu sou o marido dela em casa, talvez também eu seja aqui na empresa. Então isso também é um problema, a pessoa não consegue entender que cada lugar, não é, seja na sociedade, seja no trabalho, em casa, vai ter níveis de autoridade diferentes, né? Nesse caso, o marido lá é o empregado, é um funcionário como qualquer outro. Em casa, ele já é como posso dizer, o manda-chuva depois de Deus, né? E é o que é difícil para muitas pessoas, Sim. essa troca de chip, essa troca de percepção, né? E isso é algo que consome a pessoa e cada vez mais é desânimo, são preocupações, são ansiedades para tentar solucionar um problema que não é colocando Deus em primeiro lugar. Por isso aí a importância do pastor estar compartilhando conosco hoje, né? A importância de colocarmos Deus em primeiro lugar. No próximo bloco nós vamos aprender como é que eu faço isso, como é que eu coloco Deus em primeiro lugar, como é que eu tenho a proteção de Deus para minha família, como é que eu faço isso? Tudo bem que eu entendi a hierarquia, como é que tudo funciona, mas na prática, pastor, como é que funciona? Daqui a pouquinho o pastor vai compartilhar conosco, mas agora nós vamos para o nosso momento musical e daqui a pouco nós vamos aprender como é que se faz, como é que se coloca a mão na massa. Não fique preocupado que realmente Deus ele sempre dá a solução. Por isso, nós agora vamos ficar com o nosso videoclipe. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor de nada me valeria. Mesmo que eu soubesse todos os mistérios, de nada me valeria. O amor tudo crê, tudo espera, tudo
nós vamos descobrir a vontade de Deus ainda mais para a nossa família, é ou não é? Exatamente. Então, como nós começamos e vamos agora dar sequência a esta nossa conversa, né? Nós falamos que Deus, ele é o cabeça, ou seja, Deus está sentado no trono Sim. da família, depois o marido, a esposa, filhos, trabalhos, amigos, colegas, todo o resto está lá embaixo, né? Então, o marido, claro que ele recebe instruções de Deus, né, para a sua casa, para gerir a sua casa. É óbvio que para isso também é preciso o marido estar bem, porque se ele não conseguir também ouvir a voz de Deus, como é que ele vai conseguir dar instruções, não é? Então E é preciso... é um ponto crucial. Exatamente. Até porque o marido ele tem uma responsabilidade, ao mesmo tempo que ele tem, como posso dizer, vantagens, que na verdade não são vantagens, é apenas uma atribuição que Deus deu a ele para gerir a sua família, ele tem uma grande responsabilidade. Porque a Bíblia fala que, da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, o marido também tem que dar a vida pela sua família. Ah, mas aí pulam essa parte, né? Muitas pessoas, quando vai falar sobre a família, né, às vezes pensam, e esquecem, né, que Sim. com grandes posições Sim, vem com grandes responsabilidades. E o marido, ele tem não só, na verdade, são todas as responsabilidades, desde a espiritual, desde trazer o mantimento para casa, né? Claro que hoje, devido à sociedade ter evoluído muito, é quase impossível hoje uma mulher não trabalhar, né? Sim. Devido àquilo que nós vivemos, né? Mas antes, a mulher não trabalhava, era dona de casa. Claro que hoje evoluiu bastante, mas o homem, ele tinha esta responsabilidade, né? Ou seja, a casa dele, ele deveria trazer o mantimento, o sustento para a sua casa. Independentemente do preço que ele iria pagar, essa era a responsabilidade dele. Então, ou seja, ele tinha ali as instruções de Deus, tem também para levar a sua família aos pés de Jesus. Porque Jesus também vai cobrar dele. Da mesma forma como Deus cobra a um pastor, vai cobrar a um pastor pelas suas ovelhas, pelos Sim. seus irmãos, também Deus vai cobrar do marido esta responsabilidade, né? Se ele conseguiu guiar a sua família aos pés de Jesus. A sua esposa da mesma forma. Também Deus vai cobrar a parte da disjuntora, de ajudar nas decisões, de estar ali na alegria, na tristeza, literalmente como foi falado lá no dia do casamento, né? Na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Então, a mulher também vai ser cobrada por Deus nesse aspecto. E os filhos, nesse caso, têm que respeitar, não é? Honrar pai e mãe. A Bíblia até fala o seguinte, que o filho, eu sou Deus, não é? O Senhor, Deus merece a honra enquanto pai e também como seu Senhor, não é? Então, se Deus é o nosso Senhor, se Deus é o nosso pai, aonde está a nossa honra para com Ele? Da mesma forma, os filhos também têm que honrar o pai e a mãe, a pai e a mãe. E, acima de tudo, falando agora um pouco sobre hierarquia, mas, sobretudo, do papel dos pais em relação aos filhos, é encaminhar os filhos também no caminho de Deus, porque a Bíblia fala, educa a criança no caminho que se deve andar, e até mesmo quando crescer, nunca vai se desviar dele. Então, como é que é feito isso na prática? Justamente é a família andando com Deus, recebendo instruções de Deus, orientando a sua casa para estar onde Deus quer que ela esteja. Muitas das vezes a família muda para uma cidade, para outro estado, e não pergunta a Deus. Não pergunta se realmente aquilo que eles estão a fazer é da vontade de Deus. E conforme não recebeu instruções de Deus, chega lá, dá problema. O marido não conseguiu ouvir a voz de Deus, pensou apenas nele, não pensou na família. Sim. Uma vez casado, uma vez uma família, já não é aquela pessoa, já não é o Emanuel. É uma pessoa que tem ali uma família debaixo da sua responsabilidade, e tudo aquilo que for acontecer, ele que vai refletir. prestar contas. Exatamente. E reflete na família, reflete nos filhos, reflete nas finanças, reflete em tudo. Exatamente. Como é que está a nossa família dentro de casa, né? O pessoal que deve estar nos acompanhando está falando, né? Não é só juntar as escovas de dente, né? Não, é muita coisa. E até mesmo a Bíblia fala lá em Mateus 6:33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, a família tem que colocar Deus em primeiro lugar, não é? Esta é a chave para a família vencer. Mas colocar Deus em primeiro lugar é justamente nós, a família, está dentro da estrutura criada por Deus, que é Deus, marido,
mulher, filhos e assim por diante. Aí Deus está lá, Deus abençoa. Como a Tatiana falou agora há pouco, existe um poder muito grande na concordância, né? Sim. E acima de tudo, a família tem que estar em concordância, não é? Para que Deus possa estar lá também. E um dos pontos que nós também aprendemos nesse material, né, sobre família debaixo de fogo, é nós fecharmos as portas ao diabo na nossa vida. Para aqueles que não sabem quem é o diabo, né? É o inimigo. Exatamente. Foi alguém que foi um anjo, um querubim, que por causa da sua rebelião foi expulso do céu. E hoje ele é o que é o dono do mundo. Porque as pessoas pensam ao contrário, não é, Sim. pastor? É, Acredito até- que é uma dúvida muito presente na vida É das até um pessoas. assunto bem polêmico, né? Muitas Sim. pessoas perguntam assim, se existe Deus, se tem um Deus bom, um Deus que fala que é Deus e amor, por que existe tanta pobreza, miséria, separação, divórcio, filhos contra pais, pais contra filhos? E nós falamos o seguinte, Deus não está no controle daquilo que está acontecendo lá fora, né? Como assim? Mas foi Deus que criou. Sim. Claro que foi Deus que criou, mas Deus deu esta autoridade ao homem e ele, devido à sua desobediência, entregou ao diabo. E hoje o mundo jaz o maligno. Então a única solução é justamente a família reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e ela deixa de fazer parte do reino do diabo, né? E começa a fazer parte do reino de Deus. E por mais que a família viva aqui neste mundo, nesta terra, ela passa a ser governada pelo método de Deus, pelo reinado de Deus. É por isso que nós temos que usar a estrutura de Deus para vencer. O diabo, que é o nosso inimigo, não é? Ele só veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia fala o seguinte, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como um leão à espera de uma oportunidade. Esta oportunidade nada mais é de que uma quebra na hierarquia e, consequentemente, ele vai causar muitos danos. Por que acontece divórcio? Porque existiu ali uma quebra. Porque os filhos se tornam rebeldes. Aconteceu uma quebra. Porque os filhos começam a ir nas drogas e outros caminhos proibidos por Deus. Porque existiu uma quebra nesta hierarquia ou até mesmo não foi assumido, não é a autoridade, né? Os pais, na verdade, têm que assumir a autoridade lá em casa para que Deus possa estar lá. E Deus só consegue estar onde realmente nós fizermos a vontade dele. E quantas pessoas tentam buscar Deus para a sua família de forma errada, né, pastor? Porque estar numa casa que só é briga, só é discussões, não há quem aguente. Não há quem consiga pintar as imagens certas se não for mesmo Deus. Não há quem consiga reverter a situação na sua força carnal. Ou tem como? Não tem. Não, até porque o nosso coração é em tudo uma casa, né? Sim. Então, Deus quer entrar no nosso coração. É aquele famoso, mas é aquele famoso vizinho, né? Tem aquela visita que você recebe só no portão, né? Você abre só uma brechinha. Abre só. Tem aquela visita que você recebe na sala e tem aquela visita que a pessoa Já entra no quarto, já já é vê mais lá, chegada. já vê lá uma desarrumadela, né? Ou seja, Sim. então Deus, ele não quer ficar ali no portão, ele quer entrar, ele quer ir no íntimo da família. Mas quando a família fala assim, Senhor, entra na minha casa, Deus vai limpar. E essa limpeza pode ser, às vezes, algo que vai custar à família. É a mudança de atitudes. É muitas das vezes também o se afastar da família. Quando eu falo família, é os familiares. Porque às vezes existem amizades doentias, né? A filha, que no caso é a mulher, passa 25 horas por dia com a mãe no telefone, né? Parece que a mãe tem um oxigênio para ela viver, né? Claro que eu não estou a criticar, mas acontece isso. E acaba também por criar uma amizade doentia, né? A pessoa acaba por ter uma certa influência na vida daquela pessoa e, por sua vez, a família fica ali prejudicada. Então, vários fatores fazem com que Deus se afaste, mas Deus quer ajudar todas as famílias, é claro. E eu também acredito que todo o pessoal que tá nos acompanhando, né, é da vontade do coração, acredito, de você, mesmo que você hoje esteja passando por uma situação delicada na sua família, eu acredito que seja a vontade de Deus, a sua vontade, que Deus entre na sua casa, que Deus transforme o seu casamento, que Deus transforme a sua família.
Confie em Deus, que realmente Deus é o Deus da sua família. Confie em Deus em que tudo tudo pode mudar para melhor e tudo vai mudar para melhor quando você realmente deixar Deus se usar da sua família. Um ponto que o pastor falou e é muito importante é realmente nós entendermos que nós temos que buscar pela nossa família. Por vezes as pessoas pensam, mas a minha família não vai para a igreja, pastor, então eu não vou esperar todo mundo ir, já que a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não. Decida hoje tomar a atitude de lutar pela sua família. Decida você seja o seu canal de luz, ser a luz da sua casa. E certamente Deus ele vai entrar e convencer, porque quem convence não é você. Não é você que convence seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seus filhos, mas é o Espírito Santo de Deus em você que faz a diferença. Mas para isso, nós temos que fazer o nosso papel, fazer a diferença. E certamente Deus ele vai entrar e vai transformar, vai edificar a sua casa e tudo já está a mudar para melhor. Nós vamos para o nosso momento musical. Já estamos chegando a quase o final do nosso programa. O pastor ainda vai orar por você, vai compartilhar conosco uma história de fé. Ainda você vai a tempo de fazer o seu pedido de oração. E acredite mesmo que Deus é um Deus de milagres. Nós agora vamos ficar com esse momento musical e daqui a pouco nós voltamos para que o pastor possa orar por você. Bom ânimo e muita coragem, lutando, dominando todas as adversidades. Batalhas são travadas constantemente na mente. Vencer a mim mesmo, duelo contundente. Na busca corriqueira pelas minhas vitórias. O meu caráter ilustra minha trajetória. Não sou o que falo, mas sim o que faço. Soldado na guerra, por Deus blindado. A vida é assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o bombo, mais um round. Sou o guerreiro preparado pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Eu abraço a minha vida com amor e compaixão, garra e ousadia e muita determinação. Troquei o pranto por um lindo sorriso, pois luto por aquilo que realmente acredito. Cada amanhecer é um novo recomeço. Viver, amar, ser feliz não tem preço. O fraco desiste, o forte persiste. Finais alternativos no roteiro do meu filme. Nas desilusões não deixo de sonhar, nos obstáculos não deixo de caminhar. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, eu nasci pra vencer. A vida é assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o bongo, mais um round. Sou a guerreira preparada pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Combate, eu não jogo a toalha. Com muita persistência se vence as batalhas. Só sigo o conselho daquele que não falha. No mundão, quem não junta espalha. Subir no ringue e levantar o cinturão. Quem chega até o fim se sagra campeão. Por isso vou perseverar até o fim, independente do que falam contra mim. Se o inimigo se levantar, Com o direto de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar, Cruzado de
Nós agora vamos aprender um pouquinho sobre uma história de fé. Por que é que nós vamos aprender isso antes de nós orarmos? Justamente para preparar o seu coração. Um agricultor, quando vai lá lançar uma semente, né, quando quer lá fazer a sua colheita, né, que ela faz a sua plantação, ele precisa preparar o solo. É algo fundamental, é algo excepcional para conseguir ter uma ótima colheita, preparar o solo para receber a boa semente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos preparar, né, pastor, o solo do coração do pessoal que está nos acompanhando, para que a semente não seja uma semente em vão, mas para que dê fruto. Esse é o objetivo. Exatamente, até porque Jesus sempre, antes de ele orar, ele pregava, né? Falava ali do reino de Deus, falava das coisas que Deus queria fazer, para justamente adubar o coração, né, que é o solo, para depois sim ele orar. E hoje eu queria falar um pouco sobre Abraão. Abraão, acima de tudo, foi um homem que venceu. E até hoje nós olhamos para Abraão e vemos que realmente ele conseguiu vencer e, acima de tudo, também obter coisas de Deus, porque ele acreditou muito em Deus. E quando nós falamos de família, Abraão também era casado, né? Abraão tinha uma mulher chamada Sarai. Abraão já tinha vencido muito na vida, só que faltava uma coisa. Abraão não podia ter filho, porque ele era velho, a mulher também era velha e também era estéril. Então, ou seja, existia ali um grande problema. Só que para Deus não existem impossíveis, né? E hoje pode ser que as pessoas que estão nos assistir tenham também um problema familiar. A família está amortecida, ou seja, no sentido de que não há mesmo ali a vida na família, não há paz, não há alegria, etc. E o que foi que Deus fez? Deus tratou o coração de Abraão, né? Deus começou a dizer para Abraão coisas que Deus iria fazer para Abraão ter fé no seu coração. Então, certo dia, Deus disse a Abraão, olha, sai da tua tenda e olha, vê se consegue contar as estrelas. E Abraão falou, Senhor, não consigo, assim será a tua descendência. Olha, vê se consegue contar os grãos de areia, né, do mar. E Abraão, claro que não. Então, assim também será a tua descendência. Então, para dizer o quê? Abraão, ele começou a criar esse espírito de fé em relação ao filho, mesmo sabendo que era realmente possível. E no tempo certo, Deus deu um filho a Abraão, que por sua vez foi Isaac. Mas aonde nós incluímos a família nisso? Justamente muitas famílias podem olhar para a sua realidade, a mulher pode olhar para o seu marido, o marido para a sua mulher, e pode mesmo ali não ver esperança, não pode ver ali um caminho, uma porta a se abrir. Uma luz no final do Exatamente. Túnel. Pode olhar para o seu filho e pensar, isso aqui não vai mudar, esse não. Pau que nasce torto, como diz o outro, nunca se endireita. Mas, na verdade, isto é o olhar do mundo. Sim. Mas para Deus nada é impossível. Aos olhos humanos, Abraão era impossível. Era velho, a mulher era velha e estéril. Ou seja, tinha aí um acrescento de dificuldade, mas para Deus nada é impossível. O que é certo é que Deus quer operar na vida de todos aqueles que estão lá em casa. E algo muito interessante na história de Abraão é que tem até um versículo que fala, né, sobre a decisão de Abraão, sobre ele crer contra toda esperança. Sim. Onde realmente algo muito importante é que muitas pessoas, infelizmente, passam por problemas na família em que não há uma solução. Aos olhos carnal, né? Exatamente. Aos olhos físicos. Aos olhos de Deus nada é impossível. Exato. Então, a família em si tem que estar bem, porque quando a família está bem, Deus fica feliz, Deus fica alegre. Então, eu não sei como é que está lá as famílias lá em casa, mas eu sei que Deus quer e pode ajudar todas elas. E também pessoas que estão doentes, passando por outros problemas não familiares, vamos orar hoje também e vai acontecer algo de bom. É isso que nós acreditamos, né? Quando nós vamos orar, o poder de Deus vai entrar. Não é porque é de Arapiraca, Alagoas que funciona, né? Poderia ser de qualquer outro estado, Sim. né? Porque quem põe o poder é Deus. mesmo à distância, né? Porque Sim. Deus, ele é onipresente, né? Não precisa eu tocar em alguém, eu só preciso mesmo invocar o nome de Jesus e o Espírito Santo de Deus vai contender com qualquer pessoa que esteja a precisar e
acredita que vai acontecer alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar, declarar bênção, acreditando na vitória, né, pastor? Amém. Então eu convido a você que está nos assistindo hoje, não é, a colocar a mão no seu peito se possível e vamos orar. Como a Tatiana falou, quem põe o poder é Deus, né? Nós, enquanto homens, só fazemos colocar as nossas mãos. Então, ó Pai, no nome de Jesus, eu trago a tua presença agora, as famílias que pediram oração, que entraram em contato conosco. Trago também todo aquele pai que decidiu receber um milagre hoje. Declara a tua bênção, a tua proteção, a unção de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Acreditamos mesmo que a proteção de Deus já está na vida de todas essas pessoas. Acreditamos que você que está nos acompanhando certamente vai viver e vai provar de Deus, porque Deus é mesmo bom e Ele tem mesmo o poder para transformar toda e qualquer situação em vitória. Acredite mesmo que assim como aconteceu com Davi, né? Davi tinha um Golias gigante, um problema, não é? um gigantesco problema, mas ele sabia quem ele era. Exatamente. Por mais que ninguém acreditasse nele, ele sabia que Deus ele tinha uma promessa e que não tinha abandonado. E é o que vai acontecer com o pessoal que vai estar lá em casa, não é? Amém, está concordado. Muito obrigada, pastor, Obrigado por este pelo momento. convite. Até uma próxima. Até uma próxima. Nós acreditamos que vai haver próximas Claro que vezes. sim, claro que sim, claro que sim. É sempre muito bom nós falarmos a palavra de Deus, é sempre muito bom nós orarmos por Deus, nós compartilharmos realmente da grandeza do poder de Deus. Afinal, nosso Deus está pronto, de mão estendida para poder o ajudar. E acredite mesmo, que mesmo onde quer que você esteja, Deus ele vai transformar todos os problemas em vitória e vai transformar e mudar tudo para melhor. Até o nosso próximo programa. E eu também exorto você a conferir toda a grade de programação que nós temos aqui na nossa TV Maná Brasil. Até a próxima. Fiquem com Deus e saiba que tudo vai mudar e mudar para melhor. Tchau, tchau.